Olá pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai vamos fazer a correção do livro de ciências, caderno de atividade, página 8 e 9, ok? Vamos lá, pegando o nosso caderno de atividade, abrindo na página 8 da disciplina de ciências. Transformações nos materiais e seus impactos ambientais. As transformações nos materiais. Número 1. As setas da imagem abaixo indicam uma sequência de acontecimentos. Aí tem as setinhas aí, né? Acompanhem junto comigo. Leia a seguir o início de uma história, em seguida crie uma continuação para ela, que combine com a sequência acima. Marina foi à casa de Emília para brincar. Assim que chegou, pediu um copo de água para sua amiga. Como fazia muito calor, Emília colocou alguns cubos de... E aí, gente, colocou alguns cubos de quê? Bom, essa resposta vocês fariam sozinhos, né? Mas, através da imagem, a gente consegue observar que a Marina colocou alguns cubos de gelo dentro do copo de água. E aí, conforme foi passando o tempo, como estava muito calor, o gelo foi derretendo e virou água, né? Passou do estado sólido para o estado líquido. Então, vocês podem estar explicando isso aí na letra A da questão 1, ok? Letra B. Agora responda ao que se pede nos itens abaixo. O que ocorreu com o nível da água depois que os cubos de gelo foram acrescentados ao copo? Por que isso aconteceu? E aí, gente, o que aconteceu aí nessa imagem da número 1? O que aconteceu? Bom, na primeira imagem do copo, né, o copo estava com a água um pouco mais da metade. A água estava um pouco mais da metade do copo. Quando a gente adicionou o gelo, o nível da água subiu, certo? Por que isso acontece? Lembra que a gente já estudou um pouquinho disso na sala? Isso acontece porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Então, quando a gente faz pressão, quando a gente pressiona a água, o nível sobe, né? Quando a gente acrescenta coisas dentro da água, por exemplo, o jarro de flores, a pressão subiu no jarro de flores e o nível da água subiu consequentemente. Quando a gente lava roupas no balde, o nível da água sobe também. Isso acontece porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Se a água está ali e a gente adiciona uma outra coisa dentro da água, o nível sobe, porque a água não pode mais ocupar somente aquele espaço. Aquele espaço está sendo ocupado por outra coisa também, que aqui no caso é o gelo, ok? Então vamos para a próxima. Assinale o tipo de transformação da matéria que está relacionado ao derretimento do gelo. Justifique sua resposta. Transformação química ou transformação física? Bom, aqui a gente tem que avaliar o seguinte. Quando o gelo derreteu, ele mudou só de estado físico ou ele teve alguma transformação química? O que tem dentro do gelo? A gente sabe que tem água dentro do gelo, né? Ok, tem água dentro do gelo. Quando ele se transforma em gelo, ele deixa de ser água? Ele deixa de ter a substância que forma a água, que compõe a água? Não, né? Ele continua tendo a substância que compõe a água. Porém, né, ele mudou de estado físico, de sólido, ele foi para o líquido e de líquido foi para o sólido quando a gente está transformando a água em gelo. Então aqui, o que a gente marcaria? De acordo com o livro também, né, que vocês poderiam consultar o manual do aluno, a gente tem a resposta, transformação física, né? Quando o gelo derrete dentro da água, ocorre uma transformação física, porque a substância que compõe a água continua ali no gelo, né? Então vocês vão colocar na justificativa. Eu espero que vocês tenham colocado algo relacionado com o que eu já falei aqui, né? O gelo continua com a mesma composição. A transformação só ocorreu na sua forma física.
e não em sua composição, e não nas substâncias que o compõem, ok? Então, finalizamos a página 8, agora vamos para a página 9. Número 2. Ligue corretamente as situações ao tipo de transformação da matéria. Aí tem algumas coisas, né, algumas transformações, e tem do outro lado, do lado esquerdo, tá as transformações, tá algumas coisas, as transformações significam, e do lado direito tá os tipos de transformações. Transformação física é o primeiro, transformação química o segundo. Formação de novas substâncias. E aí, gente, é transformação química ou física? Bom, eu falei com vocês que quando a gente tem transformação física, a gente só tem mudança na aparência daquele objeto, daquele corpo, né? Então, quando muda a substância, a composição, é uma transformação química. Então, formação de novas substâncias, transformações químicas. Vamos ligar aí. Formação de novas substâncias, transformação química. Evaporação da água. Quando a água está evaporando, ela muda a composição? Não. Lembra que eu expliquei para vocês sobre o que tem no oxigênio? Que a gente tem água também no nosso oxigênio? Então, ela continua lá, presente ela continua presente no ambiente e com a mesma composição. Se eu me recordo, eu postei para vocês um vídeo, eu posso postar também aqui embaixo, um vídeo sobre como a água ainda continua presente no nosso oxigênio. Quando ela evapora, ela ainda continua presente. Vou mostrar para vocês, vou enviar, vou deixar debaixo desse vídeo aqui para vocês visualizarem, tá bom? Então, evaporação da água, transformação física, porque ela só muda a sua aparência, ela não muda a sua composição, a água continua sendo água. Formação da ferrugem, transformação química ou transformação física? Bom, a ferrugem, que é a oxidação, ela danifica a aparência do material, né? Mas não é só a aparência, ela modifica também a composição. Porque aquele material, por exemplo, uma barra de metal, ela enferrujou. O que acontece? A gente não pode trazer ela de volta para o estado inicial dela. Então, toda transformação que a gente observa que não pode ser reversível, toda transformação que é irreversível, que não pode voltar ao estado inicial, como ela era no começo, como aquele objeto, aquele corpo era no começo, todo esse tipo de transformação é química. Então, a ferrugem é transformação química. Então, formação da ferrugem, transformação química. Marquem aí, tá bom? Liguem aí. Formação da ferrugem, transformação química. Combustão de um fósforo. E aí, quando a gente estoura um fósforo, né? Passa o fósforo naquele lugarzinho de fósforo. Dá pra gente reverter isso? Dá pra gente voltar o fósforo no estado inicial dele? Só se a gente tivesse uma máquina do tempo, né? O que a gente não tem ainda. Por enquanto não criamos ainda uma máquina do tempo. Então não podemos reverter. Então toda transformação que a gente observar que tem mudança na aparência e que é irreversível, que a gente não pode voltar ao estado inicial daquela coisa, é uma transformação química. A gente não pode, quando a gente passa a cabeça do fósforo na caixinha dele, quando a gente faz a combustão ali, ele pega fogo, ele não pode voltar para o estado inicial, que era quando ele tinha aquela pontinha vermelha. Então, é uma transformação química. Toda transformação que for irreversível, que não tiver como voltar ao seu estado inicial, é transformação química, ok? Então, combustão de um fósforo, transformação química. Solidificação da água, quando a gente transforma a água em gelo. A gente pode reverter essa transformação? A gente pode, do gelo, transformar ela em água de novo? Sim, não é? Então a mudança foi só na aparência, a mudança só foi
física, né? Na aparência dela. Então, solidificação da água é uma transformação física também, ok? Então, vamos para o número 3. Coloque Q para as situações que representam uma transformação química e NQ para aquelas que não representam. Fritar um bife. E aí? Fritar um bife representa uma situação, uma transformação química? A gente pode reverter o estado do bife? Pode voltar ele ao estado inicial, quando ele era carne crua? Não, né? Quando a gente cozinha alguma coisa, não tem como. Então, fritar um bife é que representa uma transformação química. Encher um copo com água é uma transformação química? A gente pode reverter esse estado? Pode tirar o copo de dentro da água e o copo ficar vazio de novo e a água ficar separada de novo do copo? Sim, não é? Tem mudança nas substâncias que compõem o copo, nas substâncias que compõem a água? Não, não tem mudança na composição. Então, NQ não é uma representação de uma transformação química. Encher um copo com água, NQ. Empinar pipa. A gente colocou a pipa lá no alto. Mudou a composição da pipa? O papel dela mudou? Mudou a composição? Ela deixa de ser insufilme para ser papel de ofício? Não. A linha deixa de ser linha para virar barbante? Não, né? Então não muda a composição física. Tem como eu tirar ela de lá de cima e botar ela de novo na minha mão? Sim. Então, NQ, empinar pipa, NQ, porque não é uma representação de transformação química. Queimar madeira. Quando a gente queima uma madeira, vira carvão, vira cinza, né? Tem como a gente voltar para o estado inicial da madeira? Tem como a gente pegar o carvão e transformar ele em madeira de novo? Não, não é? Então, teve uma transformação química aí, teve uma mudança na composição da madeira. Então, queimar madeira, que representa uma transformação química. Acender uma vela. Quando a vela está derretendo a parafina assim, a parafina está derretendo dela, ela vai diminuindo, 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 né? Até ficar um cotoquinho e apagar. A gente tem como reverter esse estado? Tem como voltar a vela, voltar a ser daquele tamanho que ela era inicialmente? Não, não é? Então é uma transformação química. Todas as transformações químicas são aquelas que são irreversíveis, né? A gente não pode voltá-las ao seu estado inicial. Então, acender uma vela que representa uma transformação química. Número 4. Que mudanças ocorrem em cada um dos materiais presentes nas situações que você assinalou com a letra Q na atividade anterior? Bom, que foram fritar bife, queimar madeira e acender uma vela. Fritar um bife, a mudança foi no cozimento, como eu já expliquei para vocês, né? A carne deixou de ser crua para ser cozida. Queimar madeira, a madeira deixa de ser madeira para se transformar no carvão, né? É a combustão. Muda o cheiro, muda a aparência, tanto no bife quanto na madeira. E acender uma vela solta fumaça, né? Ela deixa de ser daquele tamanho para se tornar menor, ok? Ela derrete a parafina, então solta fumaça, e a vela é consumida, como eu já falei para vocês. Ela vai se tornando um cotoquinho, ela vai diminuindo de tamanho. Número 5. Ajude Massaro a organizar seus estudos. Para isso, associe os fenômenos químicos com as transformações em que estão presentes. Essa questão, alguns tiveram dificuldade para entender, né? Para interpretar a questão. Então, nada mais era do que vocês olharem a palavra e ver o número que representava a palavra. E aí, na parte de baixo está escrito mudança de odor. Qual deles tem mudança de odor? Decomposição tem mudança de odor? Sim, né? Então, qual é a letra que está representando a decomposição? Número 3. Qual é o número? Perdão. Então, vocês iriam lá e colocavam um número em um dos quadradinhos. Combustão. Tem mudança de odor? Sim, quando a gente queima, a gente sente o cheiro, né? Sente o cheiro do combustível, por exemplo, queimando, ok? Então, combustão, número 1, coloquem aí em um dos quadradinhos, número 1,
Mudança de cor, número 1 lá em um dos quadradinhos. Mudança de aparência, combustão tem mudança de aparência? Sim, não é? Por exemplo, quando a gente queima a madeira deixa de ser madeira para se tornar carvão, para se tornar cinza, então tem mudança de aparência. Então, onde está escrito mudança de aparência no quadradinho, vocês vão colocar lá número 1 também. Mudança de cor, a combustão tem mudança de cor? Não. Mudança de sabor, a combustão tem mudança de sabor? A gente não sabe, né? Porque a gente não prova. Então, deixa a combustão de lado e vamos pro próximo. Lembrando que mudança de odor e mudança de aparência a gente colocou número 1 nas duas. Ferrugem. Ferrugem tem mudança de odor? Não, não tem como sentir o cheiro. Mudança de aparência, ferrugem tem mudança de aparência? Sim, né? Na nossa hora da experiência a gente pode observar isso, que muda a aparência do bombril, né? Naquela experiência que a gente fez. Então, mudança de aparência, já tem o número 1 lá, no primeiro quadradinho, no segundo quadradinho vocês vão colocar número 2. Tem mudança de cor? Sim. Tem mudança de sabor? Não sabemos porque a gente não come isso, né? Decomposição. Tem mudança de odor? Sim, né? Quando a gente vê um pão estragado, alguma comida estragada, a gente sente o cheiro, né? Mudança de aparência. Sim, eu deixei lá uma foto para vocês, a entrega de trabalhos, sobre a decomposição de um pão, certo? E na decomposição do pão, a gente pode observar que tem lá, né, a mudança de aparência, o pão fica esverdeado, né, outros alimentos também. Então, sim, a mudança de aparência tá o quadradinho 1, quadradinho 2, quadradinho 3, vocês vão colocar número 3. Tem mudança de cor? Sim. Então, coloquem a número 3 lá no segundo quadradinho. Mudança de sabor? Sim, né? Fica nojenta, a comida fica um pouco nojenta quando tá em estado de decomposição. Então, sim, coloquem lá. Tô tentando abrir aqui pra vocês o pão, pra mostrar pra vocês a decomposição, tá? Como a gente sabe que tem a decomposição, a aparência muda também, certo? Tô abrindo aqui pra mostrar pra vocês. Era trabalho de ciências sobre as transformações químicas. Eu coloquei lá pra vocês uma fotozinha, quando abrir eu vou mostrar. Então ficou mudança de sabor também. Número 4, derretimento. Derretimento tem mudança de odor? Não, né? Continua o mesmo cheiro. Mudança de aparência? Sim, ela sai do estado sólido, que são, por exemplo, um cubo de água, um cubo de gelo sai do estado sólido, que é um quadradinho, e vira líquido. Então tem mudança de aparência. Mudança de cor? Sim, também. Não, desculpa, perdão, o derretimento não tem mudança de cor, continua na mesma cor. Mudança de sabor? Sim. Não, desculpa, gente, mudança de sabor não. Não tem mudança de sabor, é que eu tô me concentrando aqui, me perdoe. Não tem mudança de sabor, porque a gente não pode provar o gelo, né? O gelo não tem gosto, tem gosto de água. Então não muda o sabor. Cozimento. Cozimento tem mudança de odor? Sim, o cheiro muda. Por exemplo, a gente tá fritando um bife, o cheiro da carne muda. Mudança de aparência. Sim, também a carne tá vermelha, passa a ser marrom, né? Um pouco mais cozida, ela muda de cor. Mudança de cor, sim, acabei de falar com vocês. Mudança de sabor, sim, também, né? Porque não se compara o gosto da carne crua pro gosto da carne cozida. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ficou desse jeitinho assim, ó, tá vendo? Pra quem não conseguiu fazer, não conseguiu entender, ficou desse jeito. Tá bom? Ok? Bom, então essa foi a nossa correção do caderno de atividade de ciências. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui embaixo eu vou estar disponibilizando para vocês o vídeo que eu falei sobre a água, como a água fica no estado de evaporação. E é isso, tá?
Tchau, até a próxima aula.